Sexualidade masculina e feminina. É um homem triste e amedrontado que pergunta, como o professor Higgins, por que uma mulher não pode ser como um homem? Somente uma mulher rejeitada levaria essa questão a sério e tentaria ser como um homem. Os valores de masculinidade e feminilidade foram um tanto perdidos na perda geral de identidade que caracteriza a situação atual na sociedade ocidental. Os papéis sexuais, que eram claramente definidos em gerações passadas, agora estão confusos. Por um lado, Simone de Beauvoir argumenta que a mulher se tornou o segundo sexo devido à sua exclusão do mundo da atividade masculina. Por outro lado, o poeta Robert Graves escreve que uma mulher de verdade nem despreza nem idolatra os homens, mas faz tudo o que pode para evitar agir como um deles. A confusão atual surge da derrubada do chamado duplo padrão sobre o qual a velha ordem se fundamentava. No entanto, isso não é uma tragédia completa, já que o duplo padrão negava a mulher como pessoa e ignorava o corpo como fonte de verdade. A incerteza sobre o que constitui a atitude social e sexual normal não se limita às mulheres. Os homens sofrem de um desconcerto semelhante sobre seu papel na relação conjugal. Por exemplo, se um homem domina seu lar, é considerado ditatorial. Se ele é passivo e submisso, é criticado como inadequado. Pareceria que ele deve andar na corda bamba. No entanto, quando tais problemas surgem em uma situação familiar, o problema geralmente está nos distúrbios da relação sexual do marido e da esposa e na falta de clareza sobre as expectativas sexuais dos parceiros. O homem que domina seu lar faz isso porque acredita conscientemente que o papel da mulher é ser submissa, sexualmente e também pessoalmente. Ele acha que ela espera que ele mande na relação, o que ele interpreta como ser o chefe. O homem que permite que sua esposa controle o relacionamento age na crença equivocada de que se espera que ele sirva a mulher, isto é, que a satisfaça. Atitudes passivas são frequentemente justificadas como expressões de altruísmo tanto pelo homem quanto pela mulher. A afirmação própria é confundida com egoísmo, na falsa suposição de que se tem a obrigação de satisfazer o parceiro sexual em troca dos direitos no relacionamento. Esta atitude neurótica surge de uma falta de compreensão dos fatores biológicos que condicionam a relação de um sexo com o outro. Para compreender esses fatores, é necessário entender o desenvolvimento psicossocial e sexual diferente do indivíduo masculino e feminino. Eu divido o desenvolvimento psicossocial do indivíduo em 3 períodos: pré-genital, latente e genital. Essa divisão corresponde a mudanças biológicas significativas que ocorrem no organismo durante cada período. O período pré-genital inclui o tempo desde o nascimento até aproximadamente 6 anos de idade. Por volta dos 6 anos, ocorre a erupção dos dentes permanentes, um evento que marca o fim do que pode ser considerado uma fase infantil, de forma ampla. A escolha dessa idade como momento para matricular a criança na escola deve ter alguma relação com esse evento e com as mudanças emocionais que ocorrem nesse período. O período pré-genital é dedicado à integração progressiva dos movimentos corporais e sentimentos em atividades coordenadas e direcionadas a objetivos. Concomitantemente, os impulsos libidinais pré-genitais são integrados em uma busca de prazer unitária focada na região genital. Quando essa fase é concluída, a primazia genital se estabelece. Isso significa que a área genital supercedeu todas as outras zonas erógenas do corpo como fonte de prazer erótico. Assim, ao final desse período, a criança abandonou seu desejo por gratificação oral e não precisa mais sugar o seio, a chupeta ou o polegar. O treinamento para o uso do banheiro foi concluído, e as funções excrementais não dominam mais a atenção da criança. Psicologicamente, a criança foi desmamada da mãe. Ela consegue se manter de pé com segurança e desenvolveu a coordenação motora que permite funcionar como um organismo independente dentro do grupo familiar. As funções de realidade estão ancoradas em ambas as extremidades do organismo, acima, no ego, abaixo, na genitalidade. Na segunda metade do período pré-genital, a criança torna-se consciente de sua área genital e do prazer que pode obter através da masturbação. Este é um período de considerável atividade masturbatória, brincadeiras sexuais infantis com outras crianças e curiosidade sexual. O interesse da criança pequena na função sexual promove a aceitação da realidade e reduz sua dependência da mãe para a gratificação erótica. A masturbação durante esta fase não tem o significado adulto de descarga de excitação. Ao contrário, ela produz uma excitação prazerosa de natureza sensual em todo o corpo. A atividade masturbatória da menina pequena não se direciona ao clitóris, que é um órgão minúsculo, mas a toda a área genital, incluindo o clitóris. O menino toca o pênis, mas não tenta estimulá-lo até o clímax.
Durante este período, a tarefa dos pais é satisfazer as necessidades orais da criança: alimento, segurança, afeto, atenção e assim por diante. Estes constituem os suprimentos narcísicos necessários para o crescimento e desenvolvimento do ego e da personalidade. Qualquer privação severa nesta fase fixa a criança nesse nível pré-genital ou oral. A personalidade será marcada por tendências a se apegar e a ser dependente. Relações sexuais e pessoais serão utilizadas para obter apoio para um ego inadequado. A necessidade de contato corporal no sexo irá ofuscar o desejo de liberação orgástica. Tais indivíduos tornam-se sensualistas. É lamentável que a única forma natural de satisfazer essas necessidades na criança, a amamentação, tenha se tornado uma arte perdida. Neste único ato, a criança recebe alimento, atenção, segurança e afeto. O contato com o corpo da mãe promove o desenvolvimento do corpo da criança, assim como do seu ego. A criança descobre seu corpo, isto é, desenvolve uma imagem corporal que surge das experiências prazerosas de contato com o corpo da mãe. Quando esta fase do desenvolvimento termina, a criança normalmente encontra seu corpo na percepção sensorial e na coordenação motora. Na fase pré-genital, não há diferenças funcionais entre macho e fêmea. As diferenças existem, mas a criança não funciona de acordo com elas. Há pouca coisa no comportamento de um menino ou menina de 4 ou 5 anos que indique seu sexo. Meninos e meninas são vestidos de forma diferente em nossa cultura e recebem brinquedos diferentes para brincar, mas essas diferenças são impostas externamente. As crianças pequenas funcionam principalmente como indivíduos sexualmente indiferenciados, embora sua consciência de sexualidade surpreenderia um adulto médio. Elas estão preocupadas com sua individualidade emergente, que os estabelecerá aos seus próprios olhos como masculino ou feminino, se não forem interferidos pelos sentimentos adultos. A maioria dos psiquiatras e psicanalistas atualmente acredita que a personalidade de um indivíduo está totalmente determinada aos 6 anos de idade. Isso significa que as raízes de todas as perturbações da personalidade devem ser buscadas em experiências traumáticas ocorridas durante o período pré-genital. A indiferença aos sentimentos da criança é provavelmente a violação mais importante das necessidades da criança. Por exemplo, a negligência dos pais em relação às preferências e aversões da criança quanto à sua alimentação é comum e pode ser prejudicial. A insistência de que uma criança coma algo que não deseja é experimentada pela criança como uma negação de sua personalidade. Enfiar objetos em seus orifícios corporais com hastes flexíveis, bicos de enema ou outros instrumentos é uma violação de sua pessoa. Ignorar seus medos ou não responder aos seus choros demonstra falta de respeito pela criança como pessoa sensível. Cada uma dessas experiências enfraquece a fé da criança de que ela é importante, desejada e amada. O período pré-genital termina em um fenômeno psicológico conhecido como situação edipiana. A menina se torna consciente de sua feminilidade e se sente sexualmente atraída, não genitalmente, pelo pai. Isso significa que ela desfruta da proximidade física com o pai de maneira diferente da forma como desfruta da proximidade com a mãe. O menino experimenta sentimentos semelhantes em relação à mãe. De fato, o estabelecimento da primazia genital está associado a um pico de sentimento sexual que é difundido pelo corpo, mas inclui um leve foco nos genitais. Como resultado, o menino pode ter ideias de substituir seu pai como amante de sua mãe. De maneira semelhante, na menina, há algum sentimento competitivo em relação à mãe no que se refere ao pai como objeto sexual. Não sei se isso é um surgimento prematuro da genitalidade ou se indica que, em alguma fase anterior da evolução do homem, a puberdade ocorria nessa idade. Investigações analíticas mostraram que uma criança de 5 ou 6 anos tem plena consciência da sexualidade adulta em suas imagens e fantasias. Suas fantasias correspondem, no entanto, aos seus sentimentos sexuais, que, salvo interferência adulta, estão difundidos pelo corpo e não fortemente focados no aparelho genital. Assim, o desejo de uma menina de se casar com o pai não implica relações sexuais com ele, mas o sentimento de querer ser abraçada e amada. A duplicidade da eflorescência do sentimento sexual, primeiro no período pré-genital e depois na adolescência, é semelhante à dupla dentição. Seu significado psicológico ainda não foi totalmente explorado. Se o desenvolvimento normal prosseguir, as fantasias e imagens sexuais bastante intensas da criança são reprimidas à medida que ela avança para a próxima fase, mas o conhecimento da sexualidade não se perde. A criança conhece seu sexo e sabe sobre as diferenças sexuais. No entanto, a importância dessas diferenças é empurrada para o inconsciente.
Quando a criança, assim, renuncia ao seu primeiro ponto de apoio no funcionamento genital, ela o faz em interesse do princípio da realidade, que promete um ganho maior mais tarde. Na verdade, ela não abandona sua posição, apenas retira seu interesse. Este desenvolvimento prova que individualidade e sexualidade estão intimamente ligadas. Uma não ocorre sem a outra. O conceito de primazia genital é funcionalmente idêntico ao crescimento da individualidade. Assim, se a fase pré-genital é uma de não diferenciação, ela termina quando ocorre a diferenciação. Da idade de 6 anos à puberdade, a criança passa por uma fase que é conhecida na linguagem psicanalítica como período de latência. Este período é caracterizado por uma diminuição do interesse e sentimento sexual, que haviam atingido o ápice nos anos anteriores. A criança está ciente das diferenças sexuais, mas o interesse principal agora reside no reconhecimento da criança quanto ao papel de menino ou menina. A ênfase se desloca para a personalidade total e para a importante tarefa de adquirir conhecimento e aprender as habilidades necessárias para um funcionamento eficiente em nosso mundo complicado. Pode-se argumentar, como Reich fez, que este é um desenvolvimento não natural devido ao código moral antissexual de nossa cultura. Tal visão assume que as influências restritivas em uma cultura altamente desenvolvida são antagônicas à vida. Elas podem operar dessa forma, mas não necessariamente. Em uma cultura que requer treinamento educacional prolongado para a vida em sociedade, a redução do interesse e sentimento sexual facilita a transferência de atenção para essa tarefa. O grau de latência varia conforme o indivíduo. Nos casos em que o complexo de Édipo não é resolvido e a repressão não ocorre, o fenômeno de latência é perturbado. Eu tive um paciente que me disse que, durante este período, ele se masturbava até 22 vezes por dia, cada vez chegando a algum clímax. Isso não é normal, e este paciente, em vida adulta, desenvolveu um tipo agudo de esquizofrenia paranoide. Sua doença não foi de forma alguma causada por masturbação excessiva. Pelo contrário, os distúrbios em sua personalidade que mais tarde causaram seu colapso mental criaram tais ansiedades em seus primeiros anos que ele foi forçado a se masturbar excessivamente para conseguir controlá-los. A situação sexual em sua casa era de conflito aberto. Ele foi emocionalmente seduzido pela mãe, que ao mesmo tempo violava seus sentimentos forçando-o a se alimentar e dando-lhe um número excessivo de enemas. Ele foi rejeitado e tinha medo do pai. Em um clima emocional desse tipo, dificilmente se pode esperar crescimento e desenvolvimento saudáveis. Muitas crianças envolvem-se em algum tipo de atividade sexual durante o período de latência, como masturbação ou brincadeiras sexuais com outras crianças. Geralmente, isso indica a persistência de algum problema sexual não resolvido da fase anterior. A atividade sexual que ocorre nesse período é uma tentativa da criança de liberar a tensão que o problema produz. E como crianças amadurecem em ritmos diferentes, não existem critérios absolutos sobre o que é normal. Na medida em que tal atividade sexual interfere na capacidade da criança de se dedicar às atividades normais deste período, é um sinal de distúrbio em sua personalidade. O período de latência é o momento em que o indivíduo desenvolve sua identificação consciente com o próprio corpo. A atividade física domina fortemente a maior parte deste período em meninos e meninas, cedendo gradualmente às atividades intelectuais e culturais. A imagem corporal quase se completa nesse período. Os sentimentos e sensações que sustentam a imagem corporal fornecem a base somática para o aprimoramento e delineamento da personalidade. Força e confiança na sua personalidade são os objetivos inconscientes da criança nesta fase, e estão intimamente relacionados aos seus sentimentos sobre o próprio corpo. A terceira fase é designada como fase genital. Ela pode ser subdividida em adolescência, final da adolescência e maturidade sexual. Para fins de brevidade, essas distinções serão ignoradas. No menino, o desenvolvimento continua ao longo da mesma linha seguida anteriormente. A sensação nos genitais adquire uma urgência que é experimentada como uma força externa na ereção do pênis. No curso dessas primeiras ereções, o prepúcio se estica e a glande se projeta. A masturbação ativa o mecanismo de ejaculação, que surge como uma revelação impressionante para o neófito. Energeticamente, o pênis pode ser considerado uma extensão do corpo. Essa ideia se baseia na sensação do impulso pélvico no homem. A excitação para esse impulso é percebida como fluindo pelo corpo e pela pelve até o pênis. Também pode ser percebida como duas sensações distintas. Uma é uma sensação ao longo a parte de trás do corpo que possui uma qualidade agressiva e está associada às sensações nas nádegas e no assoalho pélvico.
Outra é uma sensação de derretimento e fluxo na parte frontal do corpo que possui uma qualidade delicada. Ambos os fluxos de sensação se unem para criar um impulso exteriorizado no pênis. Na menina, ocorrem mudanças marcantes na puberdade em comparação com o menino, cujo desenvolvimento prossegue linearmente. A pelve da menina se amplia desproporcionalmente e se inclina para trás. Como resultado, a vagina, que na menina jovem está em posição avançada como o pênis, agora se localiza entre as coxas. A inclinação para baixo da pelve provoca uma rotação interna das coxas, aproximando-as na linha média. De ainda maior importância é a mudança na direção do fluxo de excitação. Em vez de fluir para fora como acontece no menino, ele se volta para dentro ao longo das paredes da vagina. Essa mudança de direção tem a função da sexualidade madura e da reprodução. O termo vagina vem da mesma raiz da palavra invaginar, que significa virar para dentro. Pode ser surpreendente, portanto, saber que a vagina não se desenvolve embrionariamente como uma invaginação da superfície. Na verdade, ela é formada pela fusão dos ductos mullerianos embrionários, cujos remanescentes também persistem no homem. Embora a vagina se forme no início da vida embrionária, ela só se torna funcional quando as sensações, ou energia, invadem a vagina após a puberdade. Quando isso ocorre, os sentimentos genitais mais intensos passam a se localizar profundamente na vagina. Essas sensações são despertadas apenas pela penetração completa do pênis. A presença dessas fortes sensações vaginais permite distinguir entre uma resposta superficial e uma profunda. Essa distinção está ausente nas sensações da mulher pré-púbere. Esse desenvolvimento também explica a chamada transferência de excitação do clitóris para a vagina. Na realidade, nenhuma transferência ocorre. O clitóris mantém sua sensibilidade na mulher madura. Entretanto, sua importância é reduzida em função das sensações mais fortes, profundas e intensas que permeiam a vagina. O desenvolvimento normal da menina, conforme descrito acima, depende da maturação não perturbada de sua individualidade e personalidade nas fases iniciais. Elementos neuróticos na situação familiar podem impedir ou dificultar essa volta normal dos sentimentos sexuais para dentro. Se o papel feminino for considerado inferior pelos pais, a jovem tentará compensar seu sentimento de inadequação identificando-se com garotos ou com o masculino. Ela se tornará agressivamente assertiva em vez de receptiva, dura em vez de macia, empurrando em vez de ceder. Isso terá o efeito de desviar o fluxo de seus sentimentos ou energia para um canal externo em vez de interno. Em vez de contornar o clitóris para invadir a vagina, a excitação genital ficará fixada na superfície e no clitóris. Através desse órgão, ela pode sentir sua identidade com o masculino, mas sua vagina permanecerá sem vida e não responsiva. As diferenças entre masculino e feminino serão distorcidas. A distinção será entre o masculino superior, pênis grande, e o masculino inferior, pênis pequeno igual clitóris, em vez de entre masculino e feminino como iguais. Uma das dificuldades que os estudantes de sexualidade enfrentam ao compreender esse desenvolvimento da sexualidade feminina decorre de uma visão mecânica do sexo. O argumento é que, como não há corpúsculos sensoriais, terminações nervosas, nas paredes da vagina, esta estaria sem sensibilidade. Por outro lado, o clitóris possui muitas terminações sensitivas, como o pênis, e é, portanto, o órgão de maior sensibilidade na mulher. Mas a sensibilidade ao toque é um fenômeno sensual. Torna-se sexual apenas quando a excitação carrega o corpo todo em um nível mais profundo. Isso também é verdade no masculino. Sua excitação sexual é um fenômeno emocional que envolve todo o corpo e não se limita à ereção do pênis. A vagina não é apenas um órgão, é também a entrada para o corpo da mulher. Apenas através de sua vagina uma mulher pode responder plenamente a um homem. A sexualidade é, primordialmente, uma função de movimento e, apenas secundariamente, uma função de contato erótico. Os sentimentos mais profundos em um homem e uma mulher são mobilizados por movimentos sexuais, voluntários e involuntários. Em nenhuma outra relação física entre duas pessoas há tanto o contato íntimo quanto o forte movimento característicos da relação sexual normal. O contato boca-genital, contato mão-genital ou outras formas de atividade sexual não proporcionam nem o grau de contato físico, nem a liberdade de movimento que podem ser experimentados através da relação pênis-vagina quando esta funciona normalmente. Por essas razões, pode-se afirmar que apenas a relação da vagina com o pênis oferece o ambiente e as condições para a descarga orgástica completa no masculino e no feminino. Como as diferenças entre a sexualidade masculina e feminina estão relacionadas ao desenvolvimento esboçado acima.
Primeiro, o fato de que a excitação no homem se concentra em um ponto e é dirigida conta para sua tendência de se excitar genitalmente mais rapidamente do que uma mulher. Esta tendência pode ser comparada com a energia elétrica ou eletrostática, que se concentra e se descarrega mais rapidamente de um ponto do que de uma superfície redonda ou plana. Em segundo lugar, o fato de o homem possuir o órgão de penetração lhe atribui a iniciativa de instituir o ato sexual. Em terceiro lugar, o fato de seu corpo ser mais desenvolvido muscularmente explica porque ele geralmente é o agressor nas relações sexuais. A palavra agressão é usada aqui no sentido psiquiátrico de avançar, aproximar-se, afirmar-se. Agressivo é usado na psiquiatria como o oposto de passivo e não carrega o significado do dicionário de hostil. A agressão em um indivíduo é considerada uma qualidade positiva e denota a capacidade de aproximar-se dos objetos no mundo. O movimento é uma função da musculatura. Como o homem possui desenvolvimento muscular maior que a mulher, pode-se supor que a função do movimento é mais importante em sua natureza do que na dela. É interessante especular sobre o fluxo de energia externo no homem e seu maior desenvolvimento muscular. Ao longo de todas as mitologias, o princípio masculino ou masculino tem sido considerado como um espírito que se move. Por outro lado, o princípio feminino ou a mulher tem sido visto como o receptáculo que transforma esse espírito. As funções femininas de recepção, contenção e transformação são tão necessárias no ato sexual em si quanto na procriação. Não quero sugerir que o papel da mulher seja passivo ou submisso. Muitas mulheres, consciente ou inconscientemente, rejeitam sua natureza sexual porque acreditam que ela impõe uma atitude submissa a elas. Nenhuma mulher quer sentir que é um objeto, sexual ou de outra forma. A observação cotidiana mostra que as mulheres são tão ativas quanto os homens ao propor relações sexuais. As mulheres têm sua própria maneira de indicar desejo ou disposição para a relação sexual. Um olhar, um toque, um gesto, raramente a palavra falada. No encontro sexual entre um homem e uma mulher, é impossível saber quem iniciou o contato. Uma vez feito o contato, no entanto, o homem geralmente se torna o perseguidor e a mulher a perseguida, mas ela tem suas próprias maneiras de manter a perseguição excitante e desafiadora para o homem. Como uma mulher é tão indivíduo quanto um homem, ela é apenas um pouco menos agressiva do que ele em situações da vida. Sua atitude pode ser descrito como agressivamente receptivo. Se esta expressão parece confusa e soa como um oxímoro, uma combinação de palavras incongruentes ou contraditórias, como em silêncio estrondoso, ela denota que a função feminina de recepção não é um processo passivo. Ela está tão ansiosa para receber o masculino quanto ele está para penetrá-la. Sua agressividade é mais sutil, mas não menos eficaz. Por outro lado, a maioria dos homens ressentem-se da mulher que é sexualmente excessivamente agressiva e que tenta assumir a iniciativa na relação sexual. Eles sentem que estão sendo chamados a se desempenhar e resistem inconscientemente. O efeito dessa resistência inconsciente é reduzir o desejo do homem e, ocasionalmente, torná-lo impotente. Frequentemente, homens com tendências passivas em sua personalidade casam-se com mulheres excessivamente agressivas. Embora isso pareça uma boa combinação em teoria, raramente funciona na prática. O homem inconscientemente resiste à suposição da mulher de um papel dominante. Ela, por sua vez, ressente sua passividade. Ela reage com exigências crescentes de que ele se prove, o que apenas o afasta mais e diminui seu interesse. As frustrações que se desenvolvem em tais casamentos levam a conflitos severos, frequentemente terminando em divórcio ou alcoolismo. Seria fácil dizer que o homem não deve adotar uma atitude passiva ou dependente. Mas tal conselho é sem sentido diante da gravidade habitual destes problemas emocionais, que podem exigir a ajuda competente de um conselheiro matrimonial ou psiquiatra. Na maioria das situações sexuais, o desejo de um homem por uma mulher condicionará sua resposta. Normalmente, uma mulher fica mais excitada sexualmente se um homem é agressivo e se aproxima dela. Às vezes se diz que uma mulher quer ser tomada. Acredito que essa afirmação exagera sua atitude. Ela quer ser necessária, quer ser desejada. Ela responde à excitação sexual e ao desejo no homem. Pode ser o contrário também, isto é, um homem pode ser excitado pelo desejo sexual de uma mulher, mas essa não é a forma habitual. Pode ser que o retorno da energia dela para dentro e a ausência de um ponto focal definido para sua excitação sexual a tornem de certa forma dependente do masculino ou de sua imagem para plena excitação. Se isso for verdade, explicaria por que povos primitivos consideravam o pênis como o símbolo da vida e da fertilidade.
Sua ereção é a evidência visível do fluxo do impulso criativo. Entre os animais mamíferos, o macho assume a posição dominante, por cima, no ato sexual. Isso também é verdade na maioria das relações sexuais humanas. A posição dominante, por cima, significa que o homem define o ritmo e a cadência da atividade sexual. Ele determina a qualidade dos movimentos pélvicos na fase voluntária, a velocidade e a força da penetração e o momento da retirada. Uma mulher precisa adaptar seus movimentos ao ritmo do homem enquanto ele estiver por cima. Ela pode indicar a ele, por palavra ou toque, que preferiria um ritmo mais lento ou mais rápido, mas cabe a ele fazer a mudança. Ela não pode se movimentar contra o ritmo dele sem perturbar a harmonia de suas ações. Se ela responde aos seus movimentos, então o clímax dele, com seus fortes e involuntários movimentos pélvicos, frequentemente desencadeará o clímax dela. Se em nossa cultura o orgasmo simultâneo é raro, isso se deve a distúrbios neuróticos que interferem nos sentimentos e funções sexuais normais. No nível psicológico, as diferenças acima se refletem na atitude da mulher em relação ao homem. Ela se sente dependente dele de uma forma que não ocorre com o homem em relação à mulher. Esse sentimento de dependência tem suas raízes na função sexual. Ele é exemplarizado em uma diferença não mencionada acima. A falha dele no ato sexual resulta na falha dela. O contrário obviamente não é verdadeiro. A perda de ereção compromete o ato sexual para ambas as partes. A perda dos sentimentos sexuais de uma mulher não tem tal efeito. Por causa dessa dependência, uma mulher reagirá, mais cedo ou mais tarde, consciente ou inconscientemente, com hostilidade a qualquer fraqueza em um homem com quem ela esteja emocionalmente envolvida. Uma mulher pode ser e será simpática, compreensiva e prestativa com um homem em sua necessidade. Ela o apoiará em cada esforço que ele faça para superar suas dificuldades ou limitações. Mas se isso não funcionar e a fraqueza continuar, ela o deixará ou o destruirá. Acho que os homens estão inconscientemente cientes dessa tendência em uma mulher. Sua preocupação em satisfazer uma mulher sexualmente reflete seu medo da hostilidade dela caso falhem. Mas uma mulher não se deixa enganar por tais táticas. Seu senso intuitivo do natural penetra toda a farsa. Nenhum homem pode esconder sua fraqueza de uma mulher. Se ele tentar, ela sondará sua personalidade com instinto extraordinário e quebrará suas defesas com a força de um ariete. Esta é a psicologia feminina. Ela pode derivar de algum impulso biológico obscuro para melhorar a espécie acasalando com o melhor. Mas seja qual for a origem dessa necessidade, ela caracteriza o comportamento de uma mulher. Apesar de toda a identidade e igualdade entre eles, homem e mulher estão em lados opostos de equação. Sua antítese natural pode facilmente degenerar em conflito e discórdia. É raro encontrar hostilidade por parte de um homem em relação a uma mulher por qualquer falha em sua função sexual. Os homens podem reclamar que uma mulher é sexualmente indiferente ou fria, mas esse sentimento raramente se transforma em hostilidade. Normalmente, um homem tende a assumir a responsabilidade pelo sucesso do relacionamento sexual. Ele sente que cabe a ele despertar a mulher e até mesmo satisfazê-la. Embora eu tenha sugerido anteriormente que essa atitude se assemelha à abordagem homossexual, deve-se reconhecer que ela tem alguma base na dinâmica do relacionamento sexual normal. Pois o homem está ciente de que uma mulher teria pouco a reclamar se ele fosse suficientemente viril. Se uma mulher, às vezes, precisa ter sua feminilidade afirmada por um homem, isso só pode ser feito por um homem robusto. Esta situação é ilustrada no seguinte incidente. Uma paciente relatou suas dificuldades com o marido durante uma sessão terapêutica. Ela disse: "Ele quis fazer amor comigo ontem à noite. Ele se aproximou de mim e depois, hesitante, tentou me acariciar. O verme. Fiquei tão enojada que o empurrei para fora da cama. Eu podia sentir seu desprezo por ele, e isso me irritou. Respondi espontaneamente: se eu fosse seu marido, teria te batido." Para minha surpresa, ela disse: "Queria que ele tivesse." Em todos os anos da minha experiência clínica, nunca conheci uma mulher que ressentisse uma afirmação forte e agressiva de intenção ou sentimento por parte de um homem. Pelo contrário, ela acolhe tal atitude e ressentir-se de seu medo e fraqueza. A força física não é necessária. O homem que bate em uma mulher é um covarde, a menos que seja em legítima defesa, mas o homem que permite que a mulher o bata ou o ridicularize é um tolo. A outra área na qual as diferenças psicológicas entre os sexos se revelam, ou seja, em suas atitudes respectivas em relação à infidelidade. Uma mulher pode tolerar a infidelidade sexual mais facilmente do que pode aceitar a transferência do afeto de seu marido para outra mulher.
O oposto parece ser verdadeiro para um homem. Um marido é mais ferido pela infidelidade sexual de sua esposa do que pelo afeto dela por outro homem. Estas são generalizações amplas, é claro, mas apontam para uma diferença psicológica importante. A infidelidade sexual de uma esposa ameaça a masculinidade do marido. É experimentada como um insulto ao seu orgulho de sua virilidade, isto é, em sua capacidade de satisfazer sexualmente uma mulher. Um marido corno é objeto de ridículo. A esposa que é deixada por outra mulher é objeto de pena. Por outro lado, enquanto um marido apoia sua esposa em sua posição habitual, ela é respeitada pela comunidade, independentemente de suas escapadas. Poucas mulheres questionam sua capacidade de satisfazer um homem sexualmente. O orgulho de uma mulher é baseado em uma fundação mais ampla. A atratividade de sua personalidade expressa no papel de esposa e mãe. Seu orgulho não é identificado apenas com sua função sexual, mas com seu corpo como um todo. Seu corpo representa duas funções: sexualidade e reprodução. Essas duas funções de seu corpo determinam sua natureza dual, uma baseada em seu relacionamento com o homem, a outra decorrente de seu relacionamento com seus filhos. Em virtude desse duplo relacionamento, pode-se dizer que a mulher é a ponte do homem para o futuro por meio dos filhos. A dualidade também existe na natureza do homem. Ela está presente em seu relacionamento com seu corpo e com seu órgão genital. Um homem se identifica com seu pênis como uma extensão de si mesmo. Como ele não está sujeito à sua vontade ou ao seu ego, ele frequentemente fala dele como se tivesse existência independente. Pode ser referido por um nome diferente, Peter, John, ou, como dizem os franceses, Mon petit frère. Sua identificação com seu corpo é mais direta, mas está relacionada à capacidade de seu corpo de funcionar no mundo dos homens. Seu orgulho nesse nível está relacionado ao desenvolvimento muscular e à coordenação. Seu corpo pertence ao mundo. Ele é feito para agir em relação aos outros homens ou à natureza. No entanto, seu órgão genital pertence à mulher. Por causa de seu duplo relacionamento com o mundo e com a mulher, o homem é a ponte da mulher para o mundo exterior. Ele traz para ela o romance e a emoção do mundo. Enquanto a necessária preocupação de uma mulher com o nascimento e cuidado dos filhos limita sua área de atuação, ela pode trazer outros valores ao homem, valores tão importantes e necessários quanto os que ele lhe oferece. Para seu intelecto, ela traz uma sabedoria derivada de sua conexão íntima com os processos vitais da vida e da morte. E ela é tanto a inspiração quanto a receptora dos frutos de suas atividades.